Olá, concurseiro, seja bem-vindo ao Charlie Concursos e aqui na sua frente está a nossa primeiríssima aula dessa preparação para a Polícia Rodoviária Federal. Porém, se você está estudando para outro concurso e quer se beneficiar dessa aula aqui, não tem problema. É um assunto recorrente na maioria dos concursos. Então, vamos lá, sem enrolação. O que nós vamos fazer? Vamos estudar transformação digital, mais especificamente inteligência artificial. Não esqueça de se inscrever aqui no canal e curtir o vídeo. Vamos lá. Dividimos o nosso estudo em duas partes. Um fluxograma e uma sequência de flashcards. Tá? Então, começando pelo fluxograma, esse conteúdo aqui terá duas partes. No próximo vídeo, vocês vão ver que estaremos falando de Big Data. Mas agora, nesse momento aqui, falaremos de inteligência artificial. E os nossos flashcards também são divididos em dois. No momento da sessão de estudo, podemos produzir até 30. Vocês vão ver que aqui não tem 30, não houve a necessidade. E durante as revisões mensais, podemos produzir até mais outros 30 no máximo. Porém, não significa que vai ter tudo isso aqui, tá bom? Então vamos lá, inteligência artificial. Nós vamos falar hoje de dois tópicos que não caem não. Despenca, tá? Aprendizado de máquinas, tá? Machine Learning, que é um subconjunto da IA, e vamos falar mais especificamente dos tipos de IA. Então vamos lá. Em aprendizado de máquinas, pessoal, nós vamos falar de 3 subtópicos extremamente importantes. Então vocês vão ver que nas minhas aulas é tudo muito bem esquematizado para facilitar a visualização de você aí que está assistindo. Então, tipos de aprendizado, depois o aprendizado profundo e depois problemas no aprendizado. Underfit, overfit, a gente vai falar sobre isso também. Então vamos lá. Tipos de aprendizado. E observem que tudo que está nessa cor laranja vai estar atrelado ao aprendizado de máquinas e tudo que estiver na cor azul aos tipos de IA para facilitar a cognição de vocês. Então, ó, aprendizado vai ter 3 tipos, tá? Já guarda isso no coração. O supervisionado, o não supervisionado e o por reforço. Vamos começar. Primeiro, os dados rotulados são aqueles vinculados ao aprendizado qual? Supervisionado. Então, pensou em dados rotulados, estamos falando do aprendizado supervisionado. E o tipo de tarefa nesse tipo de aprendizado aqui no contexto da IA, preditiva. Preditiva, já coloquei o bizu para vocês, vai prever um valor de saída. Tá? Então, já os tipos de tarefa, ou seja, dentro desse aprendizado, o que vai ter? Vai ter 2 tipos de tarefa, usando dados rotulados. Tá? São as tarefas de classificação e tarefas de regressão. O que as tarefas de classificação fazem? É muito fácil. Vai enquadrar aquela informação em uma determinada classe. A palavra aqui nos ajuda. Já as tarefas de regressão, o que elas fazem? Elas vão prever um valor de saída numérico, repito, numérico e contínuo. Então, pensou em regressão, valor de saída numérico e contínuo. Então, esquematizadozinho aqui para você, o aprendizado supervisionado. Agora a gente vai para o não supervisionado. Fica fácil de você associar o não do não supervisionado com o não dos dados não rotulados. Tá? Então, rotulados apenas no supervisionado e não rotulados no aprendizado não supervisionado. E qual o tipo de tarefa aqui? Descritiva. Já não é mais tarefas que prevêem o valor de saída. Agora elas vão descrever. E descrever para entender o quê? Entender padrões ocultos. Repare que entre parênteses aqui está os bizus para sua prova. Ok? Então vamos lá. Tarefas de agrupamento ou clusterização e tarefas de associação. Então, observe que dentro do aprendizado, tenta pensar assim, estou aprendendo. Se eu aprendo executando algumas tarefas. Quais são as tarefas que eu aprendo? Então, nesse caso aqui, tarefas de agrupamento ou clusterização. O que vem a ser, vamos lá, separar um conjunto de objetos semelhantes entre si em grupos, através de características comuns. Então, quando você agrupa, você vai agrupar através de quê? Características comuns. Ok? E aí a gente tem aqui o grande exemplo que já caiu em prova. Quando formos fazer aqui questões, a gente vai encontrar isso aqui, o algoritmo Caminhos. Tá? Então, o que ele faz? A gente vai ter 4 passos. Já vou colocar aqui na tela para vocês. O que esse algoritmo Caminhos faz? Ele vai escolher um K que ele chama de K centroide. Aí ele vai atribuir cada ponto ao cluster do centroide mais próximo.
3. Recalcular os centroides com a média dos pontos de cada cluster. E 4. Repartir até a convergência. Em outras palavras, ele vai pegar lá, digamos que você tem um pote com várias bolinhas dentro, vai ter bolinha que vai estar mais profundo, bolinha que vai estar mais para o topo do pote, bolinha mais para a direita, bolinha mais para a esquerda. Aí vai atribuir um ponto em cada uma dessas bolinhas e vai calcular. Esse ponto ali vai ser o K centroide. E aí vai calcular, rapaz, tem um K mais próximo da direita. Então as bolinhas da direita vão fazer com esse K da direita um grupo. Já as bolinhas mais de baixo tem um outro K ali que está mais perto, aí vai ser um outro grupo. Então um K é a referência e o outro são os que estão nos arredores. E aí, nesse item 3, eles fazem cálculos para ver se, de fato, usando média, as demais bolinhas estão realmente mais longe. Porque se estiver mais perto depois do recálculo, aí essa que estava mais perto passa a ser composta daquele grupo. Então, depois que recalcula tudo, pronto, está tudo certo. Diminuiu o erro até tender a zero, até o mínimo possível. Pronto, ok. Agora nós já temos o que ele chama de convergência, que é quando está ali o resultado final. Então, se cair na prova, algoritmo Caminhos, ele utiliza esses 4 passos aqui, tá bom? E aí, outro tipo de tarefa dentro do aprendizado não supervisionado de associação. Vai descobrir relações ou dependências entre variáveis em um conjunto de dados. Então, recapitulando, vamos lá. Repetição vai levar à perfeição. Aprendizado supervisionado usa dados rotulados, ok? E para esse tipo de aprendizado, são 2 tarefas, classificação e regressão. Então, uma vai enquadrar a informação em uma classe e a outra vai prever um valor de saída numérico contínuo. Já no aprendizado não supervisionado, os dados não são rotulados, o tipo de tarefa vai ser descritiva para entender padrões ocultos. E você tem 2 tipos de tarefa também. Agrupamento ou clusterização vai separar os conjuntos em objetos semelhantes entre si, visando as características comuns, que no caso do exemplo que eu dei foi a característica proximidade e cores. E aqui tarefas de associação, descobrir relações ou dependências entre variáveis em um conjunto de dados. Tá? E o aprendizado, o terceiro tipo, por reforço, dados sem entradas e saídas definidas. Tá? Aqui não há mais do que se falar em rotulados ou não. Esses são só dados sem entradas e saídas específicas, definidas, ok? Tipo de tarefa, de controle e decisão sequencial. Aí aqui o bizu de prova é tentativa e erro, tá? São tarefas de prescrição. E nós vamos ver mais para frente que quando a gente fala em prescrição, a gente fala de recomendar ações. Vocês vão entender isso mais na frente, tá? Então, o por reforço, a gente sempre vai associar a dados sem entradas e saídas definidas. E aqui, ó, tarefas de controle e decisão sequencial, tentativa e erro. Tranquilo? Então, esse daqui são os tipos de aprendizado, tá? Aí a gente tem agora uma outra parte, que não é um subconjunto dos tipos de aprendizado, porque ele é um aprendizado bem específico. A gente chama de Deep Learning. O Deep aqui é profundo. Ele é um subconjunto do aprendizado de máquinas, AM, e aí é uma coisa bem fora parte. Então, o que acontece no aprendizado profundo? É uma forma mais complexa de aplicar qualquer tipo de aprendizado. Então, ele tem um ciclo da rede neural artificial em 4 passos. Então, ó, recebe os sinais de entrada. Isso aqui é a simulação das nossas sinapses. Recebe o sinal de entrada. Vamos pensar na nossa visão? Vem o sinal luminoso, a gente recebe esse sinal, aí realiza a soma ponderada dos sinais, tá? Aí depois vai aplicar uma função de ativação, que é como se batesse lá no córtex visual, para depois voltar, e aí sim gera uma saída. Então imagine que a luz bate, vai lá no córtex visual e volta e a gente enxerga. Seria mais ou menos isso, ou seja, o aprendizado profundo ele tenta simular o que seria uma rede neural original, mas a gente chama de quê? De rede neural artificial. Então recebe a entrada, faz a soma ponderada dos sinais, aplica uma função para ativar e devolve uma saída. Sempre assim. Tranquilo? Esse é o aprendizado profundo. Problemas no aprendizado, só tem 2, over e under. Over muito, under pouco. Como que seria isso? Vamos lá. O modelo aprende além da conta. No over, tudo que é over, overpower, muito forte. Então, tudo que é over, muito. Então, o que que se faz? O modelo, esse modelo aqui, vai aprender demais. Mas ele não aprende só os acertos, aprende os erros também. Então, ele tem muito bom desempenho no treino, mas ele é fraco no desempenho de novos dados. Então ele aprende além da conta. É um problema, tá? É um problema. Aprender demais também é um problema nesse quesito aqui. E underfitting, o modelo não aprende o suficiente. Baixo desempenho tanto no treino quanto no teste. Então são 2 problemas de aprendizado. Então finalizamos aqui a parte de aprendizado de máquina e vamos para o tipo de IA. Vamos lá. IA fraca ou estreita ou IA forte. Só temos esses 2 subtipos, tá?
Então vamos lá. IA fraca ou estreita, tarefas específicas. Nós vamos ter então aqui algumas opções muito importantes que a gente vai precisar. Primeiro, parecem autoconscientes, mas não são. Tá? Então, exemplo aqui clássico, ChatGPT. Tá? Parece que é autoconsciente, está conversando com você, mas não é. A ChatGPT, a gente vai ver aqui que é uma IA fraca, mas também é generativa. Que aqui está outra aqui, um subconjunto da IA fraca. Como é que é o funcionamento do ChatGPT? Primeiro, ele se baseia numa linguagem de grande escala. Tá? Linguagem de grande escala, LLM, Large Language. A gente vai ver que esse aqui é uma sigla em inglês. E o princípio tecnológico é arquitetura transformer. Como que seria isso? Ajuda a aprender as relações entre palavras e frases em longos trechos de texto. É por isso que quando você manda um prompt bem longo para o ChatGPT, ele vai devolver, na maioria das vezes, tudo bem certinho do jeito que você pediu. Por quê? Porque ele usa a linguagem de grande escala. Tá? E a arquitetura transformer é quando você justamente vai mandar um texto bem grande, tá? Como ele fala aqui, em trechos longos, e ele vai realmente aprender as relações entre as palavras e vai devolver um conteúdo geralmente novo. E é por isso que eu faço uma associação do conteúdo novo com isso aqui, ó. IA generativa. O ChatGPT é uma IA também generativa. Ó, eu vou colocar aqui, ó. A gente vai ver que o ChatGPT acumula as duas classificações. Ao mesmo tempo que ele é uma IA fraca, porque ele executa tarefas específicas, geralmente a tarefa específica de receber uma mensagem, devolver uma outra, essa é uma tarefa específica, recebe um texto, devolve outro texto, recebe uma imagem, devolve uma outra imagem. Então isso é uma tarefa específica. Então o ChatGPT é uma IA fraca, mas ele também é generativa. Por que é generativa? Porque a IA fraca apenas executa uma tarefa específica, mas a generativa gera conteúdo novo. Então é por isso que quando você elabora uma pergunta mais complexa, relaciona dados e entrega para o ChatGPT, ele vai e devolve um conteúdo novo. Então, se cair na prova que o ChatGPT é uma IA fraca, mas também é uma IA que gera coisas novas, é generativa, a resposta é certo. Coloca lá, não esquece. Tá? Então, é o principal exemplo. E a IA forte, tarefas de raciocínio e resolução de problemas. Aqui é uma IA com inteligência cognitiva, é o que nós todos temos medo, principalmente as pessoas do senso comum. Tem muito medo disso aqui, que é o quê? Que é uma IA que vai dominar o mundo, que vai se voltar contra os humanos. Aí seria uma IA forte, que ela tem raciocínio e poder de resolução de problemas, com inteligência cognitiva, mas só existe na teoria. Então, senhores, finalizamos a parte de fluxograma. Como que fica flashcard? De revisão ainda não está, estamos no momento do estudo. Temos aqui vários, vamos ver alguns. Dos 30 que eu tinha disponíveis, eu não posso ultrapassar isso de forma alguma, eu só usei 17. Ok? Então vamos ver algumas perguntas aqui, vamos escolher aleatoriamente. Olha só. O que é inteligência artificial generativa? Na hora de estudar, isso aqui está escondido. Dê exemplos, tá? Aí eu vou, respondo para mim mesmo e tá aqui a resposta para eu comparar se eu acertei. IA generativa é o ramo da IA capaz de criar novos conteúdos, textos, imagens, áudios e vídeos, a partir de padrões aprendidos em grande volume de dados. Quais exemplos? ChatGPT, DeepSeek. Tranquilo? Então tudo isso aqui ó, vai estar escondidinho na hora de eu treinar, ok? Vamos lá. Vamos escolher um aqui, ó. Esse aqui, por exemplo. Cite 2 exemplos. Pronto, deixa eu apagar aqui. O que é a técnica de classificação no aprendizado supervisionado? Dei 2 exemplos. Então, na classificação, o modelo aprende padrões em dados rotulados para prever a classe de novas entradas ainda não vistas. Exemplos: análise de crédito e risco. Então, o que acontece? Classifica clientes como o bom ou como o mau pagador. Então, pense comigo. Você vai classificar e a partir do bom ou mau pagador, aí sim vai prever uma nova classe, que é o quê? Pessoa passível de receber um crédito, por exemplo. E o filtro de spam. Classifica e-mails como spam ou não spam. Aí ele vai chegar até você ou não vai chegar até você. Então, a ideia do flashcard é usar nos momentos de revisão para ter massificado as perguntas e as respostas. Tá? Então, nós vamos ter também aqui, ó, por exemplo, isso aqui está escondido. Um modelo que vai bem no treinamento, mas mal no teste. É de que tipo? Vai bom no treinamento é overfitting. Então, aí nós vamos utilizando, certo? Chegando aqui a 14 minutos e 30. Então, nós vamos finalizando aqui a nossa primeiríssima aula. Se precisar desse material aqui, eu estarei disponibilizando, ok? Então, não esqueça de se inscrever no canal, curta o vídeo, deixe seu comentário, sua dúvida. E não esqueça, se precisar, só falar aqui nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.